Haverá paz no vale pra mim. E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Renan Fernandes, esse canal que nós vamos falar sobre assuntos variados, nós vamos falar sobre assuntos da saúde, porque, para quem não sabe, eu sou técnico em enfermagem, sou bombeiro civil, sou condutor de veículo de emergência, também tenho curso de socorrista, né? Então nós vamos falar sobre muitos assuntos, nós vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre filosofia, sobre política, sobre tudo o que eu gosto de falar, porque quando nós fazemos o que gostamos, nós fazemos bem feito, né? Esses dias me viram lendo esse livro e perguntaram se Sêneca era uma entidade, né? Não tem nada a ver, não é uma entidade. Sêneca foi um filósofo grego contemporâneo de Jesus Cristo, ou seja, ele viveu na mesma época de Jesus Cristo. E muito provavelmente os dois devam ter já se encontrado, ou pelo menos um ouvido falar do outro, né? Esse livro aqui, ele contém 3 livros deste filósofo grego. 3 livros. O primeiro é Da Vida Retirada, depois da Tranquilidade da Alma, e o último que é da Felicidade. Ou seja, esse livro, ele reúne esses 3 em um só. E por que nós vamos conversar sobre esse livro nesse vídeo? É muito interessante, é muito importante nós entendermos essa filosofia para a nossa vida. Para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, em todos os sentidos. Pois bem, dentre todos os assuntos valiosos, né, que esse livro vai nos explicar, nos mencionar, e eu recomendo muito, quem puder comprar, compre, vale muito a pena, de verdade. É um livro que tem me ajudado na minha prática pessoal, na minha vida pessoal, né? Então eu estou falando de algo que eu sei do que eu estou falando, né? Bom, no último livro desse livro, né, que é o da Felicidade, né, não sei se vai dar para focar aqui, da Felicidade, a iluminação aqui ainda não está muito boa, mas vamos lá. E no seu capítulo de número 17, aqui ó, capítulo de número 17, eu até marquei aqui algumas coisas. Essa filosofia, e principalmente Sêneca, né, ele vai dizer bastante sobre a virtude, né, a diferença entre a virtude, entre os prazeres e as decepções, né. Para nós entendermos rapidamente, ele vai separar essas três esferas da vida humana, que é os prazeres, as decepções e a virtude. O que acontece? Os prazeres são basicamente tudo aquilo que o ser humano gosta, né? Os prazeres, eles acabam trazendo consigo, junto as decepções e as tristezas. Ou seja, quem é movido por prazeres se decepciona muito mais. Essa filosofia, ela é uma filosofia muito profunda para nós entendermos em um livro só, em apenas um vídeo, né? Mas quem puder estudar a fundo esse assunto é muito bom. E o que acontece? Ele vai diferenciar da virtude. O que é a virtude? O que é, de acordo com Sêneca, viver de maneira virtuosa? Viver de maneira virtuosa para Sêneca e para a filosofia estoica de um modo geral, a virtude é o ser humano que não é movido pelos prazeres. Os prazeres são apenas consequências, são apenas auxiliares. Por quê? Quando nós somos movidos por prazeres, ele vai nos explicar que o nosso espírito, ele sobe e desce, né? Nós não temos uma continuidade, um espírito forte, um espírito reto.
quando nós temos um espírito forte, é quando nós estamos fixados e firmados na virtude. O que é a virtude para Sêneca? Virtude é nós não estarmos baseados a nossa vida, a nossa concepção de vida nos prazeres. E isso é muito interessante para a nossa geração, porque a nossa geração ama prazeres, só quer saber dos prazeres, das coisas boas da vida. E é por isso que há muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas depressivas, ansiosas. Por quê? Porque elas acham que a vida é uma maravilha, né? A expansão das redes sociais dá essa ilusão de que a vida dos famosos é aquilo que eles vivem sempre, mas não é. E que nós temos essa ilusão de que as coisas ruins servem somente para coisas ruins na nossa vida. Mas o que Sêneca vai explicar, né, no seu livro, ele vai dizer que os principais fatores para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento humano, são as decepções e os momentos difíceis. Não fuja dos momentos difíceis, mas use eles, não é? Até Zenão de Cício, que era um filósofo também 300 anos antes de Cristo, ele vai dizer, olha, fortaleça suas sensibilidades para que a vida o prejudique o menos possível. Ou seja, a vida vai te prejudicar, meu querido. Então, Sêneca ele vai discorrer e explicar um pouco melhor sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, um lutador ele entra, né, para uma batalha, ele não entra despreparado. Ele não vai esperar com que o seu oponente o fira, né, o golpeie, não. Mas ele vai se preparar. Ou seja, nós devemos, uma pessoa virtuosa que vive na base da virtude, é uma pessoa que está preparada para o pior. Eu sei que isso é meio complicado de nós entendermos, de nós aceitarmos, principalmente na nossa geração, né, que nós só queremos a parte boa da vida. A gente só quer a rosa, né, e a gente esquece dos espinhos. Porém, uma pessoa virtuosa, uma pessoa com espírito forte, é aquela que vive pela virtude e não pelos prazeres. E ele vai discorrer um pouco melhor sobre isso, adiantando aqui. E ele vai falar que as pessoas, a alma virtuosa não depende das riquezas, não depende de coisas materiais, não gasta energia com coisas desnecessárias e com coisas que não estão ao seu alcance. Nós estamos num processo, é isso que nós devemos entender. Você não vai da noite para o dia ser um super-homem, uma mulher maravilha, de aguentar tudo, suportar tudo. Mas nós devemos aceitar o processo de mudança. Se você vive uma vida baseada nos prazeres, grandes serão as suas decepções. Porque a virtude não está firmada nos prazeres. A virtude e a filosofia estoica nos ensina que nós devemos viver de uma maneira que o nosso espírito nem se apaixone pela alegria e nem se apaixone pela tristeza. Porque a verdadeira virtude, a verdadeira alegria da vida, muitas vezes não estão nos nossos prazeres que nós achamos que nos fazem bem, mas no espírito forte, que independente se está passando por momentos bons ou ruins, permanece inabalável. Muito obrigado e até a próxima.